país famoso pelos queijos, chocolates, relógios, confiabilidade, pontualidade e neutralidade. Ficou fácil, né? Estamos falando da Suíça. Antes de começar, já se inscreva no canal para não perder nada. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. E esse vídeo aqui é mais um oferecimento do site escolahistoria.com. Se você é professor de história ou um curioso, você tem que dar uma passadinha lá. A Suíça é um pequeno país do centro da Europa. Não tem acesso ao mar e faz fronteira com França, Itália, Alemanha, Áustria e Liechtenstein. Essas fronteiras já explicam algumas coisas importantes sobre a Suíça. Ali, os 8 milhões e meio de habitantes falam principalmente o alemão, o francês, o italiano e ainda um quarto idioma, o românico ou romanche. O francês, o alemão e o italiano são bastante falados na Suíça por causa da proximidade com esses países. E é justamente essa proximidade com esses países tão grandes e importantes que explica uma das principais características da Suíça, que é a neutralidade. É natural que os falantes de alemão da Suíça simpatizem com a Alemanha e que os falantes de francês simpatizem com a França. O problema é que a França e a Alemanha nos últimos 200 anos entraram em guerra várias vezes. Você já deve ter ouvido, por exemplo, na questão da Alsácia-Lorena, que a França perdeu na Guerra Franco-Prussiana, depois retomou na Primeira Guerra, depois o Hitler tomou na Segunda Guerra, depois perdeu de novo, e etc. Assumir um lado num desses conflitos poderia tirar a coesão interna da Federação Suíça, ou ainda gerar consequências desastrosas. Por isso que a Suíça seguiu neutra, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Antes de continuar, já deixa o like aí, que não custa nada, e também você mostra pra gente que esse tipo de conteúdo é relevante e você tem interesse nesse tipo de assunto. Você já deve ter escutado que na Suíça as crianças aprendem 4 línguas na escola, não é? E isso é absoluta verdade, mas em cada um dos estados da Suíça, ou como eles chamam de cantões, há uma língua oficial, que é a mais falada naquela região. Mesmo assim, se você precisar de um documento da Suíça, ele será expedido das 4 línguas oficiais. Já que eu falei nos cantões, inclusive, a Suíça é dividida em 26 cantões, que é como se fossem os estados ou as províncias deles. Repare que é quase o mesmo número de estados do Brasil, só que a Suíça é bem menor. Você tem apenas 8 milhões e meio de habitantes, que é praticamente a região metropolitana do Rio de Janeiro. Justamente por isso eles têm uma democracia lá que é muito mais direta do que a praticada no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo. Lá há vários referendos e plebiscitos a cada ano. Falei da população, mas o tamanho da Suíça também é bem pequeno, equivale mais ou menos ao estado do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo. Mas apesar de pequena, pouco populosa, a Suíça é um país muito rico. O PIB per capita de lá é cerca de 80 mil dólares, enquanto o brasileiro está na casa dos 8 mil. Pois é isso mesmo. Então estamos falando de 7 a 1, estamos falando de 10 a 0. É 10 vezes o PIB per capita do Brasil. E quanto ao IDH, no índice de qualidade de vida, a Suíça é o 3º país do mundo, enquanto o Brasil é o 75º. Se você não sabia disso, já deixa o seu like aí e vamos para o próximo bloco. A neutralidade da Suíça durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial fez aumentar a fama da confiabilidade dos bancos suíços, sobretudo por causa do segredo bancário, uma lei de 1934 que protege os detentores de conta do país. Não importa quem seja o indivíduo portador daquela conta, basta que a pessoa tenha o número da conta e a senha para poder acessar aquele dinheiro. Esse sigilo bancário foi muito útil para os judeus que temiam e fugiam do governo nazista da Alemanha, mas também foi útil para os nazistas fazerem algumas manobras fiscais. Essa questão do sigilo bancário suíço ela é bem polêmica, porque dá cobertura para traficantes e corruptos de outros países esconder o dinheiro lá na Suíça. Outra fama da Suíça tem a ver com a confiabilidade e pontualidade dos seus relógios, e o país abriga as marcas mais luxuosas e famosas do mundo dos relógios. E eu mesmo só ouvi falar da Rolex, mas tem esse outro monte de marcas aí que são bastante famosas entre os amantes dos relógios de luxo. Eu só soube que elas existiam quando fui fazer a pesquisa para esse roteiro aqui. Falando em pontualidade, os trens suíços também são famosos por isso. Raramente eles atrasam mais que 1 minuto, mas também eles se destacam pela beleza de seus trajetos, cortando os Alpes em vagões panorâmicos. E ainda a Suíça é famosa pelos queijos, canivetes e chocolates. A Nestlé é de lá. Aquele queijo furadinho, típico de desenhos animados, é queijo suíço.
E ainda tem o absinto, a bebida com o maior percentual alcoólico do mundo. Mas nem tudo são flores na Suíça. Lá, as mulheres só conquistaram o direito ao voto na década de 1970, muito tempo depois disso ter acontecido já no Brasil. Bom, como sempre, temos links para você saber mais na descrição do vídeo, temos também recomendações de livros e mais uma novidade. Se você se interessou pela Suíça e quer passear por lá, você pode aproveitar as ofertas do Hotel Urbano. São com preços incríveis para depois da pandemia. E se por algum problema essas viagens não puderem ser realizadas em 2021, seu dinheiro é devolvido. Comprando pelo nosso link aí na descrição, você ajuda o nosso canal. Por hoje é só, até mais pessoal!